Vamos lá então, trabalhar hoje seu capítulo 18 sobre a segurança da graça e da salvação, tá certo? Vou ler aqui e depois a gente comenta algumas coisas importantes aqui, tá certo? Embora os que creem, temporariamente e outros homens não regenerados possam em vão iludir-se com falsas esperanças e presunções carnais de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, essa esperança deles perecerá. Mas quanto aos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar em toda boa consciência diante dele, estes podem, nesta vida, certificar-se de que eles estão em um estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança jamais os envergonhará. Bem, esse primeiro parágrafo a gente vai falar de segurança da salvação, né? É parecido com o que a gente estudou na última aula, que falava sobre a perseverança do cristão. A perseverança é ele manter-se até o fim e que ele vai continuar no evangelho. Aqui vai falar de segurança, você saber que é salvo, ter plena confiança de que a obra de Deus foi aplicada à sua vida de forma que você possa dizer com toda propriedade e confiança que você é um crente e você é salvo. Então essa é a ideia, tá? Nós chegamos a essa segurança de termos certeza de que nós somos salvos. É isso de que trata a lição de hoje. Tá? Duas coisas são mencionadas aqui. Primeiro, o perigo, né, dessa possibilidade, né, que envolve, né, essa possibilidade da segurança. Então, um perigo. E depois, um consolo para o cristão. Tá certo? Então, primeiro, aqui tem um perigo, de repente, de a gente ou algumas pessoas se confundirem, né? Então, alguns que aparentemente têm uma fé ou creem temporariamente, alguns homens não regenerados, às vezes eles podem em vão se iludir, tá bom? Com essas esperanças. Então, com a esperança de que são salvos, com a esperança de salvação e com presunções carnais, com segurança carnais, não é isso? De modo que eles podem se achar no favor de Deus, né, e estar em estado de salvação. E essa esperança deles perecerá. É claro, vai perecer porque eles não, de fato, não são salvos ainda. Então, o primeiro perigo é esse das pessoas se iludirem, das pessoas acharem que são salvas, acharem ou de repente terem uma certa confiança, mas de repente estarem enganadas. Então, tem até Jeremias 17:9, um texto muito interessante, que fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Não é isso? Eu vou ler aqui certinho. Jeremias 17:9, está escrito o seguinte. Vou ler rapidamente aqui para os irmãos, né? Então, tomar cuidado, algumas pessoas, os não cristãos, né, e se policiar, porque às vezes tem uma falsa impressão, né? Então, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias 17:9. Então, a confissão fala o seguinte, né? Que é possível que pessoas que creem temporariamente, que não são regeneradas ainda, elas podem se iludir com algumas esperanças dessas que são falsas e com suas presunções carnais, com suas credenciais carnais, não é isso? Elas se acharem que estão salvos e no favor de Deus. Mas essa condição ela vai perecer porque não tem fundamento bíblico, é claro. Não vai ter consistência. Ela, com o tempo, ela vai devanecer, com certeza. Ela vai ser pulverizada. Ok? Mas, por outro lado, a confissão deixa claro que mas quanto aos que verdadeiramente creem no Senhor
Jesus, e o amam com sinceridade, procurando andar em toda boa consciência diante dele, estes podem, então aqui ó, estes podem nesta vida certificar-se de que eles estão em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança também jamais os envergonhará. Então, a segurança verdadeira é possível. É possível. Nós, como cristãos, nós temos a possibilidade de sabermos que estamos em Cristo, estamos em Deus e, portanto, estamos salvos. E isso é crucial porque isso nos vai fazer aumentar o regozijo, ou seja, a nossa alegria e a nossa esperança na glória de Deus. E essa esperança jamais nos envergonhará. Então, é importante isso para aumentar ainda a nossa alegria na caminhada, né? Uma caminhada que já não é fácil, uma caminhada que tem lá as suas dificuldades, as suas responsabilidades, seus desafios. Mas você saber que você está seguro em Deus e que a sua salvação de fato é confirmada em Deus, isso dá motivo para muito maior ânimo ainda, e regozijo e esperança. Nossa esperança então é renovada cada vez mais, porque nós estamos firmes no Senhor e nas suas promessas, né? Sabendo que Ele vai nos sustentar e de que nós não vamos nos envergonhar. E nós estamos salvos, não é isso? Então, Romanos, vou ler alguns textos aqui. Romanos 5 diz o seguinte. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Então, olha aqui, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Cristo. Então, o Evangelho dá essa firmeza na graça a qual nós estamos firmes. Romanos 8,16 diz o seguinte. Esse texto é muito importante. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha que interessante. Então, essa segurança de que nós estamos no caminho certo, na salvação, guardados por Deus, é uma confirmação que vem do próprio Espírito. O próprio Espírito confirma com nós que nós somos filhos de Deus. Depois eu vou ler mais um texto aqui, 1 João 2,3. Só algumas sequências em 1 João e a gente já continua ali a sequência aqui da lição, tá bom? Então, Hebreus, Tiago, Pedro, João. 1 João 2,3. Está escrito o seguinte. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. E nisso nós sabemos, temos uma convicção, olha, pistas, não é isso? E elementos de que nos dão convicção, certeza. E nisso nós sabemos. Por quê? Nós guardamos os seus mandamentos, nós vivemos conforme a palavra do Senhor. Nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. 3,14 diz o seguinte, o 1 João ainda, 3,14 diz o seguinte. Nós sabemos, olha que ele está dando sempre certeza aqui, ó. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. É claro que esse amor aos irmãos é um mandamento bíblico, é uma condição do cristão, né? O cristão vai amar a Deus e amar ao próximo. E aí ele mostra, se você é um cristão, você vai amar a Deus, vai amar o próximo. E aí isso é um elemento que vai te dar também segurança de que você está na salvação. Por quê? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, nós somos salvos. Passamos da morte para a vida, quer dizer que nós somos salvos. Porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Certo? Aí um dado também interessante. Quem não ama permanece na morte. Versículo 18 desse mesmo 1 João. 1 João
2, agora 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e verdade. 19 agora. E nisso conheceremos que somos da verdade. Outro elemento aqui que nos indica que estamos na verdade e na salvação. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Então, nisso nós conheceremos que estamos na verdade. E nós tranquilizaremos o nosso coração. Versículo 24 agora. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Tá certo? Então, é possível nós alcançarmos essa segurança da salvação. É possível nós termos essa certeza. E a Bíblia nos dá indícios de como a gente pode alcançar essa certeza. Alguns deles, então, foram mencionados aí. E é importante para aumentar nosso regozijo, nossa esperança na glória de Deus. Tá certo? Vamos lá, segundo parágrafo aqui. Esta certeza não é algo meramente conjectural ou provável, baseado em uma esperança falível, mas uma infalível segurança de fé, fundada no sangue e justiça de Cristo revelados no Evangelho, bem como na evidência interna daquelas graças do Espírito em que as promessas são feitas, e no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. E, como fruto disso, mantendo o nosso coração humilde e santo. Ok? Tem algumas coisas importantes nesse segundo parágrafo aqui que nós precisamos enfatizar. Primeiro, no segundo parágrafo aqui, ele fala sobre a fé, a segurança ser infalível. Essa certeza não é algo meramente conjectural, provável. É provável que você possa ter uma segurança. Certo? Não é baseada em uma esperança falível. Não, ela não vacila, não titubeia, né? Ela não balança. Mas ela é infalível segurança de fé. Então aqui, o elemento bem importante aqui é que ela é infalível, ela não falha. Essa segurança da fé, ela não falha. O termo infalível quer dizer justamente isso, que não falha, que não engana, que não é suscetível a erros, que ela é incapaz de errar. Então, a segurança do cristão em sua salvação não enganará. Ela trabalhará para que nós tenhamos plena certeza, acima de mera probabilidade. É possível, não, é certeza. É certeza que nós teremos essa convicção de que somos salvos. Tá certo? Então ela vai tranquilizar, às vezes, a alma, o cristão que é temeroso e quer ter convicções e certeza de sua salvação. O comentarista aqui, Samuel Waldron, né? Ele comenta assim: isso deve tranquilizar aquele que diz: quero ter segurança acerca de minha salvação, mas tenho tanto medo de estar equivocado e de enganar a mim mesmo. Então, ele quer, aqui essa pessoa está orando, eu quero ter segurança da minha salvação, mas eu tenho medo de me enganar e de me equivocar. A segurança bíblica, a segurança que Cristo dá, é uma que não vai enganar, não vai deixar dúvidas, não vai deixar nosso coração ainda aberto, né, vacilante, mas é uma convicção que vai nos conduzir para um fundamento, para saber e termos essa convicção de que o Senhor nos salvou e o Senhor nos abençoa com isso. Tá certo? Então, depois disso, depois que é mencionado que nós
teremos, né, essa certeza, de fato é uma certeza, não é uma probabilidade, não é simplesmente algo falível. Então, depois que ela fala que é uma certeza mesmo que nós vamos ter, de que estamos em Cristo, no caminho certo, no verdadeiro, não é isso? 1 João 5, 20 e 21, ele fala, e nós temos convicção de que estamos no verdadeiro, em Cristo Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, 1 João lá fala sobre isso, de que nós estamos no verdadeiro. Tá certo? Então, ela vai tratar dessa segurança. E depois, ele fala dos fundamentos. Então, o que é baseado, então? O que nos dá essa certeza? O que nos alicerça? Quais são as raízes dessa segurança? O que enraiza isso para que a gente tenha segurança? Então, tem 3 elementos aqui que enraiza isso, que nos dá essa segurança ainda com mais convicção, tá bom? Primeiro elemento deles aqui ela é fundada no sangue e na justiça de Cristo. Então, bem perceptível, né? A obra de Cristo na cruz. Ela é que garante, ela é que traz, ela é que dá esse pontapé inicial. A obra de Deus, a própria obra do Senhor, é que deve nos tocar ao coração e saber que Cristo morreu lá para garantir a nossa salvação, não só para garantir uma possibilidade de salvação. Cristo morreu para salvar, não para possibilitar a salvação. Tá certo? Então é um entendimento que a gente tem que deixar também claro. Cristo não morreu para possibilitar a salvação, ele morreu para salvar. Ele morreu para salvar. A morte dele não foi em vão, porque ela vai salvar definitivamente todos aqueles a quem o sangue dele for aplicado. Certo? Tem algumas pessoas entendem assim, Cristo é a ponte, então você tem que atravessar. Se você não atravessar, mas Cristo não é só a ponte. Cristo ele não é só uma ponte estática e tá lá, e se ninguém atravessar, Cristo morreu, mas se ninguém se entregar a ele, ninguém vai ser salvo, então Cristo teria morrido em vão. Pensa só nessa lógica aí. Cristo morreu, agora a pessoa tem que fazer sua parte. Agora, se a pessoa não for a Cristo, ela vai ser condenada. Tá. Agora imagine, se isso é verdade, poderia ter esse acontecimento de ninguém querer a Cristo, os homens não quererem, e ele teria morrido em vão, Então, a visão bíblica não é que Cristo morreu apenas para possibilitar. Cristo morreu para salvar. Ele morreu para salvar. Ele vai salvar pessoas com o sangue dele. Certo? Então, o primeiro fundamento, a primeira raiz para a nossa segurança é que Cristo morreu para salvar. E se o sangue, a obra de Cristo, foi aplicada em minha vida, foi para salvar, e não só para possibilitar. Foi para salvar. Tá certo? Depois, nós vamos enfatizar aqui, evidência interna. Evidência interna do quê? Da obra do Espírito Santo, da obra da cruz. E a gente sabe que, dentre as evidências internas, a gente tem as boas obras, nós somos salvos para glorificar a vida, para glorificar a Cristo em nossa vida. Nós, por causa da obra transformadora, nós vamos mostrar evidências em nossa vida de que somos diferentes, de que somos nova criatura, de que somos novas pessoas. Então, essas evidências vão mostrar para nós ainda mais, são fundamento para mostrar que nós somos salvos. Porque agora nós temos evidências, as evidências estão sendo claras, estão sendo mostradas aí. As evidências da graça, as evidências da obra de Cristo. Tá certo? Depois das evidências do Espírito Santo, tem o próprio testemunho do Espírito. Né? Evidências são aquilo que é operado, é claro que pelo Espírito, mas a gente vê na nossa vida mudança e transformação. Mas há um testemunho mais enfático ainda,
do Espírito Santo, que nós lemos até o texto, que é o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Olha que texto interessante, importante. Vou ler aqui para os irmãos, Romanos 8, 15 e 16. O próprio Espírito agindo e trabalhando em nossas vidas. E ele diz o seguinte, o texto, Romanos 8, 15 e 16. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos um Espírito que nos faz clamar, Abba, Pai, ter essa proximidade, essa intimidade com Deus. E esse mesmo Espírito testifica conosco de que nós somos filhos de Deus. Então, 3 elementos aí extremamente importantes. A própria obra do sangue, da justiça de Cristo, a obra de Deus em nossas vidas. A evidência de nossas vidas, da transformação operada, né? Claro, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, mas as evidências que surgem de nossa vida e o testemunho direto do Espírito Santo em nossa vida, falando que nós somos filhos de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Tá certo? 3 elementos extremamente importantes. Agora, é necessário comentar o seguinte também. O que o comentarista diz aqui, muito importante, vou passar para vocês. O pecado e a obscuridade remanescentes nos crentes é tal que, se forem deixados ao seu próprio discernimento e não forem auxiliados, jamais podem discernir essas graças do Espírito em suas almas ou deduzir confiadamente que se encontrem em um estado de salvação. Então, é necessário, principalmente essa parte do testemunho do Espírito aí no item 3, é necessário que o testemunho do Espírito de adoção testifique com os nossos espíritos que somos filhos de Deus, que revele a sua própria obra em nossos corações e nossas vidas. Então é necessário o testemunho, por quê? Por causa da nossa carnalidade, por causa do remanescente. Apesar de sermos salvos, nós ainda temos e estamos numa vida, numa existência ainda pecaminosa. Ainda há resquícios da depravação do homem. Ainda há pecado em nossa vida. E muitas vezes esse pecado e essa nossa condição tapa um pouco a nossa visão, obscurece, embaça e nós não conseguimos ver direito. Por isso é necessário o testemunho do Espírito de Deus, do Espírito de adoção, para falar com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Agora é claro que essa certeza, essa segurança toda não é para nos deixar orgulhosos, altivos, mas é o que a própria confissão diz aqui, ó. Mas é para cada vez mais manter o nosso coração ainda humilde e santo. Essa convicção é para que a gente continue sendo ainda mais humilde e santo. Segurança não tem a ver com prepotência, tá bom? Com orgulho, com vaidade. Tá certo? Então, a segurança e a humildade devem andar juntas. Nós estamos seguros do que Deus fez e continua fazendo em nossa vida, da obra do seu Espírito, mas nós continuamos humildes e santos. Tá certo? Então, é um fruto dessa segurança, né? Fruto dessa segurança é a humildade. Então, se alguém está se orgulhando, vangloriando, tem alguma coisa errada com a sua ideia, então, de salvação. Não é para se orgulhar e para se vangloriar. Pelo contrário, é para nós cada vez mais mantermos-nos humildes, sabendo que é obra de Cristo. Tudo isso aqui é obra do Senhor em nossas vidas. Aqui, ó, o sangue de Cristo, obra de Cristo. Evidência interna, só acontece por causa da operação do Espírito. Então, é o Espírito. 3, o testemunho do Espírito, é o Espírito. Então, tudo
está sendo feita obra graciosa de Deus. Então nós sempre temos que manter-nos humildes e sempre falar: obrigado, Senhor, porque eu não mereço. Pelo contrário, a minha carnalidade ainda me faz embaçar e deixar de ver as maravilhas da tua graça. A minha carnalidade ainda piora às vezes, porque precisa o Espírito Santo vir e esclarecer e rasgar na minha frente para eu conseguir ainda ver a tua operação e a tua graça em minha vida. Mais algumas coisas interessantes aqui. Nós precisamos ter esses 3 elementos como raiz e fundamentos. Tá certo? Raiz e fundamentos para a nossa segurança. Não pode, de repente, a gente entender errado um, negligenciar um e entender os outros. Porque senão, se você tira um desses pilares aí, os outros podem ficar deturpados. Tá certo? Por exemplo, elimine isso aqui. Elimine a primeira obra, a primeira raiz que pode te dar segurança de sua salvação genuína. Imagine que a sua segurança não está ali, em Cristo, no sangue e na justiça de Cristo. Mas, de repente, a sua segurança estaria em obras, em evidências. Então, é possível que a pessoa busque evidências e aí tem um problema muito sério que ela pode cair, então, num legalismo. Ela pode cair em querer mostrar coisas, em evidenciar coisas. Mas ela não tem o verdadeiro fundamento lá, que é a obra de Cristo. Então não se deve negligenciar primeiro, então, nesse momento, a obra de Cristo, o sangue de Cristo, a justificação de Cristo. Ele fez. Porque se a gente firmar só em obras também, negligenciando as outras coisas, nós podemos cair em legalismo. Entendido? Depois, aí olha que interessante aqui. Se a gente também negligenciar essa segunda opção, cadê aqui? Peraí. Se a gente negligenciar a segunda, as evidências, né, internas, então os frutos, imagine que a gente não está firmado nisso. E de repente a gente queira acreditar que só a obra de Cristo sem uma evidência, né, isso sem o testemunho da adoção é suficiente. Tá certo? Então, aqui como o autor diz, as marcas da graça, não é isso? Se não tiver qualquer ligação com a segurança, transforma a primeira e a terceira numa fé fácil. Então, a ideia é a seguinte, ó, se eu negligencio as obras, não é isso? A pessoa vai querer ter uma fé fácil, ou seja, acreditar em Cristo, mas essa fé vai ser uma fé sem obras, então é uma fé meio que equivocada. Então ela é a pessoa que diz, mas não vive. E aí ela vai estar, de repente, sustentada no mas é claro que também é equivocado esse pensamento, falsamente ela pensa que também confiou no sangue e na justiça de Cristo, mas ela não tem obras. Então isso deturpa a segurança, e isso na verdade é uma fé fácil. É uma fé, uma graça barata, uma graça que é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí é errado também. Aí a pessoa vai se fiar e confiar nisso e vai estar equivocada também. Porque tem que ter o outro pilar aqui. A evidência do Espírito Santo tem que mostrar com você. Não é isso? Eu tenho facilidade de crer em Cristo na morte. Beleza, mas eu não tenho nenhuma evidência. Então pode ser simplesmente uma fé passageira. Pode ser uma apreciação, pode ser uma simpatia pela pessoa, pela obra, assim como a gente pode simpatizar com outros personagens da história. Então, cuidado. E se a gente negligenciar o último ponto aqui, o testemunho do Espírito Santo? É possível que a gente fique na fé e nas evidências, e isso conduz possivelmente para o racionalismo. Porque a gente não tem experiência pessoal, a gente tem experiência só intelectual. De confiar no sangue, na justiça de modo intelectual, aprendido, né? Jesus morreu, ressuscitou, seu sangue traz justiça, justiça é uma declaração de Deus. E depois a gente tem algumas evidências que nós podemos concatenar aqui, estudar e medir.
mas não tem o contato pessoal. E lembrando que o evangelho é contato com Cristo, tá bom? Não é só contato com ensino, com teologia, com sistemas, tá bom? Isso é importante, mas eles decorrem do encontro com Cristo. Se não tem encontro com Cristo, o resto tudo é conversa, conversa fiada. Até mesmo doutrina, tudo que a gente, o ensino, a sistematização, tudo isso é para que nós encontremos com Cristo e nos mantenhamos e cresçamos no relacionamento. Mas não é um fim em si mesmo. Se a pessoa tem disso um fim em si mesmo, isso é um ídolo, é uma idolatria. Se a pessoa gosta muito de uma palestra, porque de repente um pastor fala bem, tem uma oratória, ou gosta da teologia, ou é atraída pela parte intelectual, mas não encontra com Cristo, isso não serve de nada, de nada. Cai no racionalismo, entendeu? Então, 3 perigos aqui que a gente deve ter. Então, 3 perigos a tomar. Por isso que a gente precisa desses 3 fundamentos, sempre equilibrar para ver nosso fundamento da nossa segurança. Tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, cuidados, né? Cuidados. Então, primeiro ponto ali. Se eu nego a obra de Cristo e fico no resto, nas evidências, eu posso cair no legalismo. Depois, se eu nego a evidência, eu posso cair numa fé ou numa graça barata. E 3, se eu nego então o testemunho do Espírito, eu posso cair e só pego a evidência e a parte teórica, eu posso cair no racionalismo. Tá certo? E essas 3 coisas em conjuntas, elas são perniciosas, né? Essas 3 coisas, aliás, né? Cada uma delas, o legalismo, a graça barata e o racionalismo, elas são equivocadas. Então precisa desses fundamentos todos em conjunto para nos dar a verdadeira segurança da obra de Cristo em nossas vidas. Tá certo? Querem comentar alguma coisa? Tá tudo tranquilo por aí? Estão entendendo? Então vamos lá. E tem 3 aqui. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho, tá? Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tem de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo habilitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária, no uso correto dos meios. E, portanto, é dever de todos empregar toda a diligência para fazer firme a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seu coração possa dilatar-se em paz e gozo no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, e em força e alegria nos deveres de obediência. Estes são os frutos próprios dessa segurança, a qual está longe de inclinar os homens ao relaxamento. Meu bem, encosta essa porta aqui, fazendo favor, depois, para não entrar barulho aqui. Ok? Então vamos lá agora, comentar. Então, essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé. Isso é um tema muito debatido. Será que a fé, já de imediato, traz a segurança? Ou a segurança é algo que depois vai sendo acrescentado à fé? Então, tudo leva a crer, a evidência leva a crer, que a essência da fé não é imediatamente, não obrigatoriamente, né, de modo imediato, traz segurança. Não é isso. A fé, por exemplo, um elemento da fé não é segurança. Como é que a gente pode pensar nisso? Por exemplo, você não vai pregar para a pessoa, porque quando você prega, quando você evangeliza, você está mostrando a ela elementos para que ela creia, né? Você vai ensinar o que é fé para ela. E a fé, por exemplo, quando você vai evangelizar uma pessoa, não é você falar assim, creia que você é salvo. Que isso é a segurança, não é isso? Creia que você é salvo. Então a fé não é isso. A fé é creia em Jesus.
e creia no que ele diz e se lance a ele. Isso não é necessariamente uma coisa que a pessoa vai fazer já com toda a segurança e com toda a confiança em si e de que ela já estaria, né, salva. Por isso que é fé, né? A pessoa vai confiar em Cristo e vai lançar essa sua vida. A segurança, ela vem como resultado. Tá certo? E uma das evidências mais interessantes sobre isso é um texto, deixa eu ver se eu encontro aqui agora, 1 João 5,13. É claro que tem outros textos na Bíblia, mas 1 João 5,13 é um texto muito claro a esse respeito. Ele diz o seguinte, ó, 1 João 5,13. João, o apóstolo João, está escrevendo para crentes, para a igreja, para cristãos. Tá bom? E aí ele fala assim, 1 João 5,13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Essas coisas eu escrevo a vocês que creem. Vocês já creem, mas eu estou escrevendo para quê? Para que vocês saibam que têm a vida eterna, para que vocês conheçam, tenham consciência de que vocês são salvos. Vocês estão entendendo? Então eles já eram cristãos, mas tudo indica aqui que o apóstolo está reforçando a mensagem para que eles tenham a segurança agora. Eles são cristãos, eles já entregaram a sua vida a Cristo, já creem no nome do Filho de Deus, mas o apóstolo está escrevendo para que eles saibam que têm a vida eterna, para que eles tenham confiança, segurança de que têm a vida eterna. Tá certo? Então, a gente pode mencionar nesse primeiro ponto que há uma certa dificuldade, vamos mencionar aqui, uma pequena dificuldade, porque ela não é uma coisa necessariamente automática. Por exemplo, eu quando entreguei a vida ao Senhor, tal, foi algum tempo depois que eu nem sabia que o cristão tinha que exercer e ter tal segurança. Depois é que eu fui aprender disso, depois é que eu fui, então, me conscientizar dessa segurança. Mas quem disse que lá atrás eu não já havia entregue minha vida e já não tinha sido salvo por Cristo? De repente é a experiência dos irmãos também, que às vezes se converteram, mas depois até foram ensinados e de que é possível a gente ter essa segurança e saber que nós somos salvos. E principalmente no Brasil, que foi evangelizado pelo catolicismo, e o catolicismo fala que ninguém, exceto alguns bem iluminados, ou que tem alguma vantagem, mas de modo geral, eles falam que o fiel não tem segurança nenhuma. Por quê? Porque a salvação no contexto deles é por obras. Então você está trabalhando. Você não sabe se você alcançou o nível adequado. Então você não sabe se você é salvo. Então, é esse conceito também de que a gente não sabe se é salvo, que a gente tem que estar trabalhando dia a dia, a gente não sabe se as obras alcançaram. Isso é resquício do ensino católico, entendeu? Que evangelizou o Brasil, né? Isso aí, consciente ou inconscientemente, está lá na mente dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, que passaram para nós, e inconscientemente a gente está nesse contexto ainda. De achar que, bem, eu tenho que fazer tudo e eu não sei ainda se eu estou no agrado de Deus. Né? Isso a ponto de ter, de fato, alcançado a salvação. Então, isso é o ensino católico, essa dúvida. Tá certo? Mas acontece que o cristão, ele pode até ter sido entregue a sua vida a Cristo, ter reconhecido, arrependido, ter tido fé, e às vezes nem saber, nem ter tido ainda um estudo, ou ter aclarado sua mente, nem saber que, de fato, isso é um pensamento que tem que ser melhorado e aperfeiçoado, de que ele tem segurança em Cristo, ele deve buscar essa segurança e consolidar essa segurança. Apesar de ter uma dificuldade, apesar de repente precisar de algum tempo, mas ele alcançar essa segurança. Tá certo? Então é claro assim, para ser até mais criterioso, é claro que algumas pessoas vão se converter e já ter uma consciência, uma segurança imediata, rápida, de modo rápido. Mas de modo geral, às vezes leva algum tempo. Vamos dizer assim, usar uma gíria, cair a ficha, né?
Às vezes a pessoa já foi alvo da obra de Cristo, da salvação, etc. Mas vai caindo a ficha, ela vai tendo esses elementos e isso vai fortificando a sua certeza de que sim, agora eu sou salvo. Agora eu sou salvo. Tá certo? Então aqui, ó, essa segurança infalível não pertence de modo essencial à fé. Que o verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tem que esperar muito e lutar com algumas dificuldades. É claro, a gente vai ter que, às vezes, lutar com algumas dificuldades, mas aqueles elementos que a gente falou vai estar trabalhando para nos solidificar a nossa fé. Contudo, nós, sendo habilitado pelo Espírito Santo, contudo, nós temos uma provisão, a habilitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar trabalhando para que nós tenhamos entendimento. Tá certo? Então, sendo habilitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, ou seja, só usando a Bíblia e a condução do Espírito Santo. Não precisa de revelação extraordinária. E no uso correto dos meios, oração, né, a leitura da palavra, a meditação, certo? No uso dos meios comuns, ordinários. Então, é possível alcançar, né, isso com a condução do Espírito Santo. Tá certo? Então, essa provisão também é comum a todos os crentes, e todos os crentes, portanto, devem usufruir disso aí, devem crescer nas graças do Espírito Santo. Os meios, então, que eu mencionei, oração, né? Leitura da palavra, o estudo, né? Culto com a igreja, participar dos cultos, da pregação, ter sido participante, né, do batismo, ter passado pelo batismo, a ceia do Senhor, a comunhão cristã. Essas coisas são importantes. Essas coisas vão fortalecendo e consolidando a nossa segurança em Cristo. Tá certo? Agora, ao fim desse parágrafo, é dever. Não é uma coisa também que a gente pode... mas isso aí é uma coisa secundária. Não. Agora que é interessante, ó. E, portanto, é dever de todos empregar toda diligência para fazer firme a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, o seu coração possa, como a gente já comentou lá, dilatar-se em paz e gozo no Espírito Santo, né? A gente tem cada vez mais alegria, sabendo que estamos pertencendo à família de Deus, em amor e gratidão a Deus, em força e alegria nos deveres de obediência. Eu vou obedecer a Deus com mais satisfação ainda, com garantia. E esses são os frutos da segurança, o qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. A gente vai comentar também. Então é dever, meus irmãos, dever. Dever de alcançar. Nós devemos cada vez mais alcançar essa segurança, certeza. Não é isso? É uma obrigação. Duas coisas são mencionadas nessa cláusula sobre esse dever. A sua obrigação universal e as suas motivações santas. É dever de cada cristão alcançar uma segurança infalível. Não só porque tal segurança é alcançável, mas também porque é santificadora. Não somente porque essa segurança é alcançável, mas é porque ela é santificadora. Ou seja, nos vai fazer crescer em paz e na alegria do Espírito ainda mais. Nos vai fazer crescer em amor e gratidão a Deus ainda mais. É o que a gente mencionou aqui. Então não são coisas boas? Não é isso? E em força e alegria nos deveres da obediência. Então, se às vezes é difícil, é pesado, como deixar cada vez mais fardo o nosso leve, cada vez mais leve o nosso fardo? Então, confiando em Deus e adentrando na confiança da salvação.
Eu vou ter mais amor, regozijo e facilidade em obedecer ao Senhor. Tá certo? Ela vai aumentar não somente o nosso consolo próprio, mas também a nossa santidade para a maior glória de Deus em nossas vidas. Então também não é uma coisa egoísta, eu vou chegar porque vai me fazer melhor. Não é só por isso. Eu vou alcançar a segurança, porque isso vai fazer com que eu cresça em santidade e glorifique ainda mais a Deus. E isso faz bem para nós também. Mas vai me fazer santificar-se ainda mais e glorificar a Deus ainda mais. Ok? Então é importante. Não é uma coisa que a gente deixa para segundo plano, uma coisa secundária. É algo extremamente importante. E agora o último parágrafo vai falar, apesar da necessidade de buscarmos essa segurança, de certo modo, ela é variável. Às vezes você pode ter uma segurança e ela está bem nítida e radiante, mas por causa de nós e do nosso pecado, por causa de nós, tá? Não por causa de Deus e de todos os elementos, mas por causa de nós, ela pode também enfraquecer. Vamos ver aqui o que o parágrafo 4 afirma. Os verdadeiros crentes podem ter a certeza de sua salvação abalada, diminuída e interrompida, até mesmo interrompida. É claro que nós estamos falando isso em casos exceção, em casos extremos. Também não deve ser eu achar que isso é normal, não é isso? Essa oscilação, essa ausência, esse abalo. Aqui a gente está falando de possibilidades. Essa segurança pode passar por essas situações por causa da falha do crente. Mas não é de modo nenhum o ordinário, o ideal, o que é para acontecer. Como eu falei, o ideal é a gente ter essa convicção por causa da obra de Cristo, por causa do poder de Deus e por causa do que a gente até comentou aqui atrás, por causa de alguns elementos, não é isso? Por exemplo, diligência, né? Uso correto dos meios, oração, palavra, comunhão, culto, ceia. Então, por causa desses elementos, a gente cada vez mais tem essa segurança. Mas é possível ela ser, em algum momento, abalada, diminuída e interrompida. E isso de diversas maneiras. Por negligência na preservação da mesma. Então vamos lá aqui. Por negligência da preservação da mesma. Caindo em algum pecado especial, que fira a consciência e entristeça o espírito, por cederem a alguma tentação súbita e veemente, por Deus retirar de sobre eles a luz da sua presença, permitindo que mesmo os que o temem caminhem em trevas, que não tenham luz. Contudo, nunca eles ficam destituídos da semente, os verdadeiros cristãos, tá? Nunca ficam destituídos da semente de Deus e da vida da fé. Eles passam essa turbulência, mas nunca são privados do essencial. Daquele amor de Cristo a Cristo e aos irmãos. Daquela sinceridade de coração e consciência, de dever. É a partir dessas graças, pela operação do Espírito, que a certeza da salvação pode ser revivificada no devido tempo e, mediante elas, os crentes são preservados para não caírem num desespero total. Certo? Então, há um momento aqui em que é possível, mesmo o verdadeiro cristão, cair numa tribulação terrível. E é claro que isso vai afetar, vai abalar, diminuir a sua segurança da salvação. E a culpa disso está onde? Onde que está a falha nisso? A negligência na preservação da mesma. Tá? A negligência aqui é do pecador, tá? A negligência do pecador. Pecados absurdos, grotescos, gigantes, escandalizadores, que ferem, né, a consciência e entristecem o Espírito Santo.
por alguma tentação súbita e veemente, também caindo em pecado. E é claro, por ação de Deus, normalmente retirando luz deles em termos de disciplina, justamente para disciplinar por conta de algum pecado. Irmãos, a punição de Deus é só ele se retirar, ele se ausentar. Tá pecando, tá falhando, é só Deus se ausentar um pouquinho, a pessoa já está em trevas. Não precisa Deus nem, é claro que ele pode punir ativamente, mas só ele se ausentar já é uma punição horrenda, porque ausentando-se a luz do Senhor, sua presença, o que sobra são trevas. E é possível, então, o crente andar em trevas por causa do seu pecado, por causa da sua falha. O exemplo mais claro, né, isso, balizador dessa doutrina é o que aconteceu com Davi. Porque, primeiro, indiscutivelmente, Davi foi um homem de Deus abençoadíssimo. Quase a metade, acho que mais da metade dos salmos bíblicos foram escritos por Davi. Um homem temente a Deus, um homem que se arrependia, um homem que buscava, um homem que fazia a vontade de Deus. Então, primeiro, Davi, um crente, genuinamente cristão. A Bíblia atesta isso. Ora, uma promessa a Davi foi que o trono dele permaneceria eternamente. Deus o presenteou ainda. Davi, o seu trono vai permanecer eternamente. E essa profecia se cumpre em Cristo, que é descendente de Davi, o tão aclamado filho de Davi. Então, indiscutivelmente, Davi era cristão, ok. Indiscutivelmente, Davi pecou assombrosamente. Caiu em pecados devastadores, escandalizadores, que deixaria qualquer um hoje de cabelo em pé. Hoje, imagina naquela época. Pecado terrível, pecado de dois grandes, né? Ele teve outros pecados, dois grandes: o assassinato de Urias e o adultério com Betseba. Dois grandes pecados, né? E aí é o próprio Davi também que depois menciona, pedindo a Deus que restaure a alegria da sua salvação. E essa ideia da alegria da salvação, no contexto, na poética de Davi, traz essa ideia nossa de segurança da salvação. Ele não tinha alegria, ele não tinha regozijo, ele não percebia mais a sua salvação. Então o próprio Davi fala, restaura-me a alegria da tua salvação. É visível que ele andou num período difícil, de trevas. Porque ele fala, enquanto eu me calei, meus ossos secaram. Período de trevas, em que Deus retira a sua luz de cima. Então, período difícil que um crente estava passando. Mas, por causa da semente, porque o verdadeiro cristão ele tem a semente de Deus em sua vida. Né? Isso por causa da fé genuína que existe. Lá no fundo tem a fé genuína. Então, por causa da obra genuína de Deus, é como se você pega uma árvore e tora ela com um machado. E deixa só o toco e a raiz. Aparentemente não tem mais nada, aparentemente não tem vida. Você vai lá no campo, né? Você pega uma árvore relativamente grande, serra ela no toco, ela cai, você arranca, fica só o toco, aparentemente acabou, não tem nada. Mas a semente da fé, a obra de Deus, a semente de Deus, a fé genuína, é tal que mesmo nesse caso, em que essa árvore foi torada, né, no toco ali, ela vai depois brotar de novo, no devido tempo. Não é isso? Os crentes vão ser revivificados e vão tornarem a ter reestabelecida em sua vida, de novo, aquele ânimo e aquela segurança
de que são filhos de Deus. Certo? É claro que, como a gente falou, esse é um caminho de exceção. É, de repente, um estado mais de lástima. Mas é possível ainda na vida do verdadeiro cristão, né? Mesmo passando por essas dificuldades, não é isso? Mas ele ser restaurado e revivificado para voltar a ter plena confiança, segurança e certeza de sua salvação em Deus. Amém, meus irmãos?